Bem, vamos começar. Está quem está, quem não está, há de ouvir depois. Então, nesta noite eu quero falar acerca do jejum, porque há para aí muita confusão acerca do jejum e eu gostava de trazer alguns esclarecimentos sobre o que é o jejum. Em primeiro lugar, deixa-me dizer-vos, jejum, na sua definição, jejum é a privação ou a abstinência de alimentos durante um certo período de tempo, ok? O jejum é nem mais nem menos do que a pessoa que se priva de alguns alimentos por causa de um propósito, por causa de alguma razão, de alguma coisa específica, ok? Isto é jejum. E toda a pessoa que de alguma forma jejua, essa pessoa ela tem sempre um propósito, não é? Ainda que a questão do jejum haja bastantes ideias, bastantes princípios por trás, mas o que é básico e certo é que a pessoa jejua porque a pessoa tem um propósito, não é? Só para nós começarmos aqui algumas bases em relação à questão do jejum, em nenhum lado na Bíblia nós encontramos uma passagem direta onde a Bíblia ordena o jejum. Não há na Bíblia nenhuma passagem que isto é facto, é o que a Bíblia diz, que haja uma ordenança direta de tu tens de jejuar. Não existe. Ainda que no Velho Testamento, lá no livro de Levítico, estivesse mencionado que os judeus eles tinham que jejuar um dia, e isto estava instituído, que era no dia da expiação, onde eles tinham que fazer sacrifícios, e de alguma forma, pelos seus sacrifícios, o jejum, no dia da expiação, eles pagavam o preço pelo seu perdão dos seus pecados, ok? Quando chegamos ao Novo Testamento, não há uma ordem direta para tu tens de jejuar. No entanto, a Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo 6, e são palavras de Jesus, ele diz: quando jejuardes, não vos mostrais contristados como os demais, como os outros. Então, percebemos de uma forma clara que não havendo uma ordenança direta de tu tens de jejuar, ok, em que seja uma obrigação, está implícito que o cristão deve e pode fazê-lo. E seria bom que o fizesse de uma forma regular, ok? Jesus não obriga, Jesus não impõe uma regra cristã, tu tens de jejuar, mas Jesus adverte as pessoas para fazerem jejum com motivação correta, ok? Isto é claro. Então, o que é que não é o jejum? Porque convém esclarecer, o que é que não é jejum? Jejum não é nenhuma forma de nós negociarmos com Deus, porque há pessoas que jejuam com base no negócio. Eu vou jejuar e se eu jejuar, quem sabe Deus vai me dar alguma coisa. Se eu jejuar, quem sabe eu consigo, eu faço o meu jejum, eu entrego o meu jejum e Deus abençoa-me, Deus abre a porta e Deus faz isto ou faz aquilo. Jejum não é negócio com Deus. Por outro lado, jejum também não é uma forma de nós forçarmos Deus a fazer o que quer que seja. Deus é Senhor e sendo Senhor Ele faz aquilo que lhe apetece. E Deus não está sujeito às nossas práticas religiosas cristãs, onde nós nos consagramos e dedicamos no jejum a Ele, e Ele, por causa do nosso jejum, Ele vê-se forçado, de alguma forma, a responder. Eu tenho que responder porque Ele fez uma oração, porque Ele está a fazer jejum, eu não queria, mas porque Ele... Não, isso não funciona assim. Nós nunca conseguimos, de alguma forma, forçar Deus, porque Deus não é forçado por nós em coisa alguma. Ainda que Deus gosta de um coração contrito, ainda que Deus aprecia um coração sincero, nós não conseguimos nunca forçar Deus. Por outro lado, o jejum também, convém esclarecer, o jejum não é uma fórmula mágica espiritual que nós usamos para, de alguma forma, nós alcançarmos alguma coisa. Isto não é 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, tem nenhuma fórmula mágica que nós usamos para alcançar o que quer que seja. Jejum não funciona para isso, ok? Kenneth Hagin, um grande autor bastante conhecido, ele diz, deixa-me só ler, porque ele diz o seguinte relativamente à questão do jejum: o jejum não muda Deus. Ele, Deus, é o mesmo antes, durante e depois do teu jejum. O jejum irá trazer uma mudança a ti, o que faz com que fiques mais sensível ao Espírito Santo. É o que ele diz. E eu concordo com esta afirmação. O jejum não força Deus a coisa alguma, porque Deus
antes do nosso jejum já era Deus, durante o nosso jejum Ele continua a ser Deus e depois do nosso jejum Ele continuará a ser o mesmo Deus. Nele não há mudança, ok? Então o nosso jejum não muda Deus, nem força Deus a fazer coisa alguma, ok? Percebam isso. Então o que é jejum? Para nós clarificarmos, porque há para aí muita gente que faz uma série de disparates relativamente à questão do jejum. O que é jejum? Jejum é uma forma de nós mortificarmos a nossa carne e os seus desejos. É uma forma de nós dizermos, de uma forma prática, de que o nosso eu carnal, os nossos desejos carnais, eles ficam subjugados à nossa vontade espiritual de agradar a Deus. É dizer, a carne não tem espaço, porque nós sabemos que a Bíblia refere muitas vezes que existe uma luta constante entre a carne e o espírito, e a nossa função, a nossa obrigação é arranjarmos práticas, de alguma forma, que faça com que a nossa carne fique debaixo da influência do espírito. E para isso nós jejuamos. O jejum serve para quê? Para dizer não aos meus desejos carnais, não à minha vontade física, mas sim à verdade espiritual, sim ao mover do espírito na minha vida. Então o jejum é simplesmente isso. É nós anularmos os nossos desejos para que a vontade de Deus seja manifesta e o reino de Deus seja visível na nossa vida. Ok? Vocês estão por aí? Se estiverem por aí já sabem, podem sempre comentar, deixar aí as vossas questões também. Ok? Agora deixa-me só clarificar o seguinte. Porque há pessoas, e esta foi uma das perguntas que me deixaram no meu Instagram quando eu coloquei lá a caixinha das perguntas, por causa do jejum. Há quem pergunte qual é a diferença entre jejum e propósito. Porque há pessoas que dizem, eu estou num propósito e estou a fazer um jejum. E há quem diga assim, esta semana eu estou a jejuar o Instagram. Esta semana estou a jejuar pão. Esta semana eu estou num propósito e estou a jejuar a internet. Esta semana estou num propósito e estou a jejuar Netflix. Ou o que é que seja. As pessoas dizem mil e uma coisas. Mas eu gostava de trazer aqui algum esclarecimento para se entender o que é jejum, o que é propósito, o que é até um voto a Deus. Por exemplo, se tu tens uma vontade de ficar mais perto de Deus, se o teu desejo é consagrar-te, é estares perto de Deus, então esse é o teu propósito geral. O teu propósito é ficar perto de Deus, é consagrar a Deus, é de alguma forma buscar a vontade de Deus para a tua vida. Esse é o grande propósito e eu acho que isto é o propósito geral de qualquer cristão. E tem que ser. Qualquer cristão tem que ter este propósito de eu tenho que estar mais perto de Deus, tenho que buscar Deus. Ok, este é o propósito, é a consagração. E isto pode ser um propósito para um ano. A pessoa pode no início do ano dizer o meu propósito para este ano, o meu propósito é consagrar mais a Deus, é buscar mais Deus, é ter mais comunhão com Deus de alguma forma. E tu chegas ali ao mês 2, mês 3, fevereiro, março, abril, o que for, tu dizes, não, este ano faço, para este propósito que eu tenho de me consagrar a Deus, eu vou fazer um voto a Deus. Este mês de março, eu faço um voto onde eu vou ler mais a Bíblia, eu faço um voto onde eu vou ter mais tempo para a comunhão, ter mais tempo para a adoração, ou seja, tu tens um propósito geral, especificamente tu fazes um voto para aquele tempo, e depois vem o restante. O que é o restante? É a parte prática. Como é que tu te consagras a Deus? Como é que tu ficas mais perto de Deus? Sendo que tu tens um propósito geral que é, estás mais perto de Deus no ano inteiro, naquele mês em que tu decides, não, este mês é o mês onde eu vou votar a Deus, fazer um voto a Deus, onde eu vou buscar mais o Senhor, vou ler mais a Bíblia, vou orar mais, vou buscar mais de alguma forma. Como é que isso acontece? Através de partes práticas. Quais são as partes práticas no teu voto para alcançar o propósito geral? Jejum. Jejum é a parte prática do teu propósito maior. E o jejum faz com que tu anules a tua vontade física, carnal, para que Deus apareça. O que é que tu podes fazer também como prática? Ler mais a Bíblia. Quanto mais lês a Bíblia, mais tu entendes de Deus, mais perto ficas de Deus. Tu oras mais. Quanto mais tu ores a Deus, mais tu estás a cumprir o teu voto, mais o teu propósito geral que tu traçaste para o ano inteiro é visível e é notório. Então percebam uma coisa. Eu tenho um propósito geral de consagração e eu tenho que aplicar coisas práticas. Ler a Bíblia, orar, percebem? Dá para entender? Se vocês dá para entender, comentem aí que estão a entender o que eu estou a dizer. Ok? Por exemplo, deixa-me trazer outro exemplo só para nós percebermos propósito, voto e jejum. As grandes diferenças. Vamos supor tu, no início do ano, como é habitual no início do ano, é como nós fazemos
todo o tipo de objetivos, traçamos objetivos para o ano inteiro, tu dizes assim, realmente eu preciso de perder um bocado de peso, eu preciso de melhorar a minha qualidade de vida a nível físico, e o que é que tu fazes? Tu vais consultar um nutricionista. Quando tu consultas um nutricionista, tu dizes, senhor doutor, senhora doutora, sei lá como é que tu tratas um nutricionista, tu dizes, o meu propósito para este ano é melhorar a minha qualidade de vida. Ok, é o propósito geral, ok? E ele traça-te uma série de metas que tu tens que fazer. Anular isto, tirar um bocado do açúcar, fazer mais uma caminhada, cortar nas gorduras, todas essas coisas, porque faz parte do propósito geral. E tu chegas àquele mês 2, 3, onde tu dizes, não, este mês é um mês a sério, este mês é o mês onde onde eu faço um voto que eu não vou comer açúcar. Vou retirar tudo o que é açúcar da minha dieta, porque tu tens um propósito que é melhorar a tua qualidade de vida. E o que é que tu fazes? Tu fazes aquilo que é necessário fazer de uma forma prática, que pode ser jejum, que pode ser caminhadas, que pode ser aquilo que é necessário para quê? Para que o propósito maior se venha a alcançar. Ou seja, dá para perceber? Propósito é uma coisa, é um desejo geral, mas jejum é uma parte prática. Porque é que nós jejuamos? Porque queremos estar mais perto de Deus. O nosso propósito é estar perto de Deus. Como é que nós fazemos isso? Jejuamos, lemos a Bíblia, oramos. Isto tem que ser o normal da vida do cristão. Ok? Tem que ser o normal da vida do cristão. Então, ok? Não há esta questão de eu vou jejuar o Instagram, eu vou... Não, meus amigos, parem lá com essa história de eu vou jejuar. Tu podes dizer, porque eu quero estar mais perto de Deus, eu faço um voto hoje de não me ligar tanto às coisas seculares. Pronto, aí tudo bem. Agora, jejuar Instagram, o que é que jejua Instagram? A não ser que tu comas Instagram. Vou jejuar Netflix, tu comes Netflix, a não ser que isso seja a tua vida, mas ninguém faz isso, porque quando falamos de jejum significa, literalmente, o homem ou a mulher, ele abstém-se de comer alimentos, ok? Isso é jejum. E depois há vários tipos de jejum. Há vários tipos de jejum no sentido diferente da palavra, mas já lá vamos, ok? Então, tu abdicas de alguma coisa tendo em vista um bem maior, certo? Então, quais são os tipos de jejuns? Qual é o propósito? Qual é a razão pela qual tu jejuas, ok? Por exemplo, tu queres te consagrar mais a Deus. Pela tua desejo de consagração, tu começas a jejuar. Porque a consagração é nem mais nem menos do que a pessoa dedicar-se com toda a sua alma a conhecer Deus, a estar perto de Deus. Isso é consagração, ok? E há quem jejue para consagração, certo? Por exemplo, lá em Números, eu apontei Números capítulo 6, há quem diga que isto é chamado o jejum de Sansão. Porque no jejum de Sansão, ele estava debaixo de um voto, que é chamado o voto de Nazireu, onde ele não podia comer certos alimentos, não podia tocar em cadáveres. Portanto, dentro desse voto, há quem diga que ele, dentro desse voto, ele acabou por jejuar porque ele não podia comer. Não, ele não era uma questão de jejum, era só uma questão de... porque ele estava debaixo de uma obrigação, ele não podia comer certos tipos de alimentos. Ele estava a jejuar? Não. Ele estava simplesmente a cumprir aquilo que tinha votado, ou aquilo que ele estava obrigado a fazer, por causa de ele estar debaixo do voto de Nazireu e ser usado por Deus. Então, há quem diga e há quem defenda que a forma prática de Sansão há quem defenda que é o jejum de Sansão. Meus amigos, deixem-me dizer-vos o mais claro possível, isso não existe. Não existe. Ok? Não existe. Porque jejum é, ou tu deixas de comer, e isto é a minha definição de jejum, mas nós já lá vamos. Como é que eu defino o meu jejum? Ok? Por exemplo, quando Samuel e todo o povo se junta em Mispá, eles começam todos a jejuar com o quê? Como sinal de arrependimento pelos seus pecados. Então, eles não jejuam para arrepender-se dos pecados. Não, porque eles percebem que precisam se arrepender dos pecados. Eles, de alguma forma, têm essa consciência e eles fazem tudo para anular os desejos carnais. E o que é que eles fazem? Eles começam a jejuar. Porquê? Porque eles desejavam viver uma vida o mais santa possível. Então, jejum, que pode ser dito, eu estou a jejuar para me consagrar. Eu estou a jejuar para perdão de pecados. Tu não jejuas porque tu entendes que há uma necessidade maior de te ligares a Deus, estás mais em sintonia com Deus, tu fazes aquilo que é necessário fazer. Jejuas, lês a Bíblia, estás em comunhão, vais à igreja, porque tudo isso faz parte do processo onde tu te consagras mais a Deus. Ok?
Certo? Dá para perceber isso que eu estou a dizer? Então, por exemplo, o jejum de Jesus é também uma forma de consagração no início do seu ministério. Diz quando ele é batizado por João Batista lá no Rio, diz que vem aquela voz do céu e diz: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E diz que ele é tomado pelo Espírito de Deus e é levado ao deserto. E passa 40 dias. Agora a Bíblia diz o seguinte, e aqui as pessoas aqui dividem as suas ideias religiosas. A Bíblia diz que ele passou 40 dias sem comer. A Bíblia não diz que ele passou 40 dias sem beber, ok? A Bíblia não é clara nesse ponto. Mas há outras passagens onde a Bíblia é clara ao ponto de dizer, por exemplo, quando Saulo de Tarso vai a caminho de Damasco e tem um encontro na estrada de Damasco com Jesus Cristo, em que ele fica, por causa daquele encontro com Jesus, ele fica cego durante 3 dias, e a Bíblia diz claramente que durante 3 dias ele não comeu nem bebeu. Durante 3 dias, a Bíblia é clara ao dizer, mas no caso de Jesus, ele só diz que durante 40 dias Jesus não comeu. Não significa que ele não bebeu, simplesmente diz que ele não comeu, ok? Isto significa o quê? Porque uma das formas de nós jejuarmos, uma das formas de nós nos consagrarmos a Deus, é pela abstenção de alimentos. Mas há aqui várias vertentes. Há quem diga que o jejum tem que ser total, ou seja, a abstinência total de alimentos sólidos e líquidos. Há quem fale no jejum parcial, em que a pessoa abstém-se de alguns alimentos, mas come outros. E depois, já disse, mas havia um outro terceiro, mas enfim. Então, jejum total, jejum parcial, ou então um jejum que a pessoa só bebe água. Pronto, são estes 3 que existem, é a grande ideia. Meus amigos, deixem-me dizer uma coisa, se é para fazer jejum, e se é para dar o melhor a Deus, ou é tudo ou é nada. No sentido de, ok? Nenhum médico te recomenda que tu jejues mais do que 3 dias sem ingerir água, porque vocês sabem, o nosso corpo 60 ou 70% do nosso corpo é água, e nós precisamos de água para que todos os órgãos funcionem em perfeitas condições. Jejuar para além de 3 dias sem água é risco de vida, e tu não o deves fazer, ok? Só deves fazer jejum total, onde tu te abstens de alimentos sólidos e de água, quando tens uma convicção, Deus tem que te aparecer, Jesus tem que te aparecer à frente, e Jesus tem que dizer: meu filho, minha filha, não comes nem bebes até que eu ordene. Mas tem mesmo que aparecer, não é uma alucinação, porque senão depois tu morres, vais para o céu, e Jesus diz: não, eu não te disse nada, tu é que inventaste para aí coisas. Então, vamos lá com calma, meus amigos, porque não ponhas em risco a tua vida para quereres parecer mais espiritual, ou para quereres achares que o teu jejum vai impressionar Deus. Deus não se deixa impressionar pelo nosso jejum, porque Deus sabe todas as coisas. Deus conhece a motivação do nosso coração, Deus sabe aquilo que vai na nossa alma, Deus sabe porque é que estamos a fazer, se é para apregoar, se é para mostrar que somos mais espirituais. Deus sabe todas essas coisas, ok? Então, há uma outra coisa que tu tens de ter cuidado, que é o seguinte: se tu tens problemas físicos e se tu estás a tomar medicação e estás a ser acompanhado pelo médico, antes de começares a fazer jejum, pergunta ao médico se o podes fazer. Ser sábio na tua forma de estar na vida, porque senão vais acabar por bater as botas e vais lá parar lá acima, e depois, olha, acaba-se tudo, não é? Então, há pessoas que não podem fazer um jejum de qualquer maneira. Há pessoas que têm restrições médicas, restrições físicas, condições de saúde que são delicados, e a pessoa tem que saber de alguma forma o que é que está a fazer, ok? A pessoa não pode chegar a inventar um jejum qualquer e dizer: é para Deus. Deus também não quer que os seus filhos sejam assim, cabeça dura. Dá para perceber? O que é que eu faço? Eu, David Vicente, sempre que eu jejuo, o meu jejum é total, no sentido 0 alimentos sólidos. Mas eu bebo água. Porque no momento em que e sabe, o jejum, quando nós fazemos o jejum, ele tem propriedades benéficas para o nosso organismo. O nosso organismo desintoxica-se. Mas para isso é preciso que haja água, para que a água ajude também a filtrar todas essas coisas e todas essas toxinas sejam expelidas pelas nossas necessidades básicas que nós fazemos, ok? E o que é que eu faço? Eu, quando jejuo, eu jejuo de uma forma onde eu não como nada.
E quando eu não como, eu bebo água, que é para me hidratar e não correr risco de pôr a minha vida em perigo, porque Deus também não quer isso. Então, para mim, o jejum é total neste sentido. Há quem defenda que o jejum, há quem defenda o jejum de Daniel. E isto aqui eu acho que eu tenho que fazer uma live só para explicar o que é a questão do jejum de Daniel. Porquê? Porque há quem diga que o jejum de Daniel, ele consiste, porque Daniel absteve-se de alguns alimentos durante 21 dias, e as pessoas dizem, vou fazer o jejum de Daniel durante 21 dias, e durante 21 dias eu não como chouriço, e durante 21 dias eu não como carne de porco, ou não como uma febra, ou não como... Mas as pessoas comem outras coisas, comem frutas, comem legumes, comem, sei lá, essas coisas normais, e deixem-me dizer-vos, isso custa alguma coisa? Tu não comes carne, mas comes peixe. Tu não comes carne, mas comes frutas que têm frutose, que têm energia para ti. Tu não comes carne, mas comes outras coisas que te vão saciar. Onde é que está o sacrifício? Onde é que está a dedicação? Onde é que está a entrega? Estou a fazer um jejum parcial. Meus amigos, ou é tudo ou é nada. No sentido, se é para fazer jejum... Olha, vale mais tu fazeres meio-dia, onde tu não comes nada, bebes água e tiras tempo para orar e tiras tempo para estar com Deus e te consagras ao Senhor e de alguma forma buscas a sua presença, do que fazeres 10 dias seguidos de jejum, onde o jejum não te custa porque tu tiraste a carne mas comes couves, onde tu tiraste a chouriça mas comes fruta, e isso não te vai custar, o teu corpo vai buscar reservas ao outro lado. Isso... Olha, quero dizer uma coisa, saibam porque é que Daniel ele se absteve de alguns alimentos pelo simples facto de que Daniel sabia que alguns dos alimentos que havia na mesa, eles estavam consagrados aos ídolos da altura. E porque Daniel tinha uma consciência de santidade e tinha uma consciência de vida com Deus, ele diz, eu não vou comer nada que ponha em causa a minha relação com Deus. Ou seja, ele não diz, eu vou deixar de comer isto e vou jejuar. Não, ele simplesmente percebeu que se aquilo estava contaminado, então eu disse, eu não vou comer porque se eu comer aquilo eu vou ficar contaminado de alguma forma. Isto não é jejum, isto é simplesmente ser sábio, certo? Ou se tu tiveres na tua fruteira 10 laranjas e sabes que elas estão a ficar podres, tu vais comer. Não, porquê? Porque elas estão contaminadas, elas estão em estado de decomposição que se tu comeres vai estragar o teu corpo físico. Daniel, percebendo que as carnes estavam sacrificadas, estavam consagradas a ídolos, ele preferiu não comer para não estragar a sua vida espiritual. Isto não é jejum de Daniel, é simplesmente Daniel teve uma abstinência de certos alimentos por uma questão de princípio de vida com Deus. Dá para perceber ou não? Ok? Mas enfim, cada um faz as suas coisas, certo? Então, de que forma é que nós... diz o rebelo aí, a verdade é dieta. Isso é dieta. Olha, o que eu preciso fazer é uma dieta. Então nós temos de ser sábios neste sentido também. Ok? Eu sempre prefiro dizer... deixa-me já dizer outra coisa também. Há para aí malta que diz que está a jejuar na parte da manhã, mas eles não têm por hábito tomar um pequeno almoço quando saem de casa. Se o teu organismo já está habituado a tu saís de casa e não tomares o pequeno almoço e só almoças, então dizer que estás a fazer jejum da parte da manhã não te vai custar nada. Isso é o quê? Isso é o normal da tua vida, isso não é nada, isso não é jejum, isso não é nada. Meus amigos, isso é só tu estás a enganar a ti mesmo. Porque para ser jejum tem que custar o teu corpo físico tem que perceber que alguma coisa está diferente. E o teu corpo vai clamar por comida, e o teu corpo vai clamar pelos seus desejos normais da carne. E o teu corpo vai dizer, eu preciso de alimentos. E tu dizer, não, amigo, baixa a bola porque agora quem manda é o Espírito. E isso sim, o que vai acontecer é que o teu corpo percebe que tu estás a subjugar os seus desejos à tua vida cristã. Isso é verdadeiramente jejum. Meus amigos, eu nunca saio de casa sem tomar o meu pequeno almoço. Never. Nunca. Eu às vezes, se eu tiver que ir buscar um cliente às 5 da manhã ao aeroporto, significa que eu saio de casa às 4. Se eu saio de casa às 4, significa que eu às 3h30 da manhã estou a tomar um pequeno almoço. Vou buscar o cliente, quando volto tomo outro pequeno almoço. E às 11 da manhã tomo outro pequeno almoço. E antes de chegar ao meio-dia ou à 1h, quando vou almoçar, já tomei 3 ou 4 pequenos almoços. Porquê? Porque este corpinho que está aqui precisa de alimento. Então eu estou habituado a comer antes de sair de casa. Tomo sempre o meu pequeno almoço. Agora, no momento em que eu digo assim, não vou tomar o pequeno almoço, o corpo começa logo a dar sinais. Ei, falta aqui pão, falta aqui café. Ou seja, eu estou a dizer,
para baixo os meus desejos carnais, para que o meu espírito fique acima. E o que é que o jejum é, ao fim e ao cabo? O que é que eu quero dizer com tudo isto? O jejum é nem mais nem menos do que tu dizeres: eu quero mais de Deus na minha vida. E quando tu estás a dizer ao teu corpo, porque o grande problema são os nossos desejos carnais, é tu dizeres assim: meu amigo, agora vais ficar em segundo plano, porque o espírito é o mais importante agora. E quando tu fazes isto, tudo começa a acontecer. Ok? Tu tens um problema que precisa ser resolvido e tu dizes: eu vou jejuar para Deus abrir uma porta, eu vou jejuar para que o Senhor faça um milagre. Tu não vais jejuar para Deus abrir portas. Tu não vais jejuar para Deus te dar milagres. Não é, o jejum não serve para isso. Tu vais jejuar para te consagrares a Deus, para que o teu espírito fique mais sensível ao Espírito de Deus e quem sabe pelo teu jejum, pela tua consagração, tu ficas mais ligado a Deus e quem sabe tens uma palavra de Deus de sabedoria e tu sabes como resolver o problema. E tu vais dizer: não foi o meu jejum que abriu a porta, não. O meu jejum levou-me para perto de Deus e porque eu estava perto de Deus, eu recebi de Deus sabedoria para lidar com o problema. Isso é jejum. O resto é treta. O resto é balelas. Dá para perceber o que eu estou para aí dizer ou não? Ok? Portanto, meus amigos, e vocês podem perguntar: então, mas eu jejuo quanto tempo? Jejuo um dia, jejuo 2 dias, uma semana, faço o jejum de Jesus 40 dias, faço o jejum... Tu fazes aquilo que tu conseguires. Tenta fazer um dia, tenta fazer uma manhã. Ok, fazes uma manhã boa, o teu organismo percebeu, mas faz jejum, mas não é só deixar de comer, porque se tu só deixas de comer e não tiras um tempo para orar a Deus, isso é passar fome, não é jejum, isso é passar fome, isso é burrice, ok? Quando tu jejuas, significa que tu vais, de alguma forma, consagrar-te para buscar Deus, ok? Dá para perceber o que eu estou a dizer? Então tens sempre que orar. Então jejum uma manhã, conseguiste, para a semana jejum um dia, jejum até a hora de jantar, sei lá, jejum 2 dias, jejum 3, mas sempre em atenção ao teu organismo. E já agora, um conselho do teu amigo: quando a pessoa jejua por 2, 3, 4 dias, há gente que não sabe o que faz a seguir. Porque há pessoas que depois de jejuar, a primeira coisa que as pessoas fazem é ir comer uma ganda pratada de cozida à portuguesa. Assim, uma mão de vaca, uma feijoada com mão de vaca. Meu amigo, se o teu organismo não está habituado a comer e tu metes lá para dentro essa quantidade de comida exagerada, tu podes ter problemas de saúde. Podes ir para o hospital. As coisas têm que ser graduais. Ok? Então aprende, porque eu não duro sempre, ok? Portanto, jejum tem a ver com isto, ou seja... Então, recapitulando, que é para terminar esta live e ir-me embora, mas vocês ficam aí com a live para vocês. Então, o que é que acontece? O que é jejum? Jejum é abstinência de alimentos, tendo em vista a consagração. Diferença entre jejum, propósito e voto. Olha, tu tens um propósito de consagrar e naquele específico tempo tu decides fazer um voto a Deus, tu dizes: não, é agora. É agora que eu vou buscar mais a Deus, porque tu estás num propósito geral. E nesse propósito tu decides fazer um voto a Deus. E Eclesiastes diz: quando fizeres um voto a Deus, tu tens que ser zeloso para cumprir o voto, porque Deus não se agrada de votos de tolos. Então, quando cumpres um voto, esforça para cumprir. E nesse voto, tu tens que ser prático. O que é ser prático? É orar, é jejuar, é ler a Bíblia, é fazer aquilo que está ao teu alcance para buscares mais de Deus. Isso é propósito, voto e parte prática. Pode ser jejum, pode ser leitura da palavra de Deus, pode ser aquilo que quiser, ok? Por exemplo, deixa-me terminar com este exemplo também. Eu toco piano e eu digo: não, este ano eu tenho um propósito de ser melhor pianista, ok? É um propósito, é um objetivo, é um alvo. E aquilo vai passando e às tantas eu tomo consciência: para lá que eu tinha dito que queria ter um propósito, então não, esta semana vou-me dedicar. É o meu voto para aquela semana. Esta semana eu vou tirar tempo para estudar piano. O que é que eu preciso fazer? Parte prática. Preciso praticar escalas, preciso treinar acordes, preciso ver se os acordes são maiores, são diminutos, são dissonantes. Preciso praticar. Para quê? Para que fruto da minha prática, o meu grande objetivo, que é o propósito, seja completo. Ok? Dá para perceber a diferença? Eu estou num propósito, eu vou jejuar a televisão. Ninguém jejua a televisão porque ninguém come televisões, homem. Eu vou jejuar na internet, ninguém come internet.
Tu podes dizer, Senhor, eu tenho o propósito de ficar mais perto de Ti e eu vou-me afastar de tudo aquilo que me prejudica. Ok, aí certo, aí é top. Aí tu afastas-te da internet, e tu afastas da Netflix, tu afastas das más companhias, tu afastas tudo porquê? Porque tu sabes e estás consciente do teu propósito maior e estás a ser prático. O resto, meus amigos, e cuidado, não permitam que o facto de muitas vezes nós fazemos um voto e dizemos ao Senhor, Deus, eu vou esta semana consagrar mais, e tu tinhas em mente fazer 7 dias e só conseguiste fazer 5, não permites que o facto de não teres conseguido 7 dias e só 5 te condene, porque Deus sabe a intenção do teu coração, porque às vezes há coisas que nos ultrapassam e vão para além da nossa capacidade e de repente tu és obrigado a quebrar o teu jejum porque tiveste que ir almoçar com o patrão se não eras despedido. Malta, vamos ser sábios, ok? Deus está muito acima da nossa religiosidade, Deus está muito acima do nosso cristianismo, muito acima. Mas Deus conhece o nosso coração. Por isso, meus amigos, fiquem firmes. Eu vou deixar esta live gravada, partilhem depois com a malta. E já sabem, todas as quartas-feiras à noite, 9 da noite, eu estou ligado. E também, domingo à noite, às 20 horas, eu vou também estar ligado para uma live mais curta, algum assunto mais polémico. Mas é assim mesmo, tá? Deus abençoe. Muito obrigado por estarem desse lado. E já sabem, olha, Deus abençoe. E voltem sempre, porque eu vou estando por aqui também, tá? Deus abençoe. Um abraço para vocês todos.